Meu namorado me deixou porque não entende que um homem de verdade é aquele que adota e dá seu sobrenome a uma criança mesmo que não seja dele. Resolve tudo financeiramente para a criança e para a mãe e não se mete nas decisões sobre o filho. Eu tinha absoluta certeza de que o Ruben, meu namorado há cerca de 1 ano, era o parceiro definitivo destinado a caminhar comigo rumo à evolução máxima. Nosso relacionamento sempre foi pautado por uma busca constante por algo maior, longe das mediocridades do mundo comum. Eu sentia que nossa conexão transcendia o físico e que estávamos sintonizados em uma frequência muito superior à de casais comuns. Ele se mostrava um homem prestativo, sempre disposto a me ouvir e a apoiar meus projetos de vida. No entanto, com o passar dos meses, comecei a perceber que faltava um estalo de ambição cósmica na forma como ele encarava o nosso futuro financeiro e espiritual. Nossa rotina diária em Manta era confortável, mas o conforto comum muitas vezes mascara uma estagnação perigosa que impede a verdadeira ascensão da alma. Eu não queria apenas pagar contas no fim do mês e planejar viagens baratas de fim de semana como qualquer mortal alienado pela sociedade. Sentia uma necessidade visceral de expandir meus horizontes e de encontrar respostas para as amarras invisíveis que limitavam nossa prosperidade material. O Ruben parecia satisfeito com o seu salário fixo e sua estabilidade mediana, o que começou a me causar um profundo desconforto interno. Foi esse vazio existencial que me impulsionou a buscar conhecimento fora da bolha tradicional de pensamento em que estávamos inseridos. Tudo mudou de figura quando me deparei com os perfis de coaching quântico de provisão nas redes sociais, que abriram completamente a minha mente para uma realidade oculta. Comecei a consumir desesperadamente vídeos de mentores espirituais que explicavam o papel dos machos alfa iluminados no fluxo da abundância tridimensional. Aquelas palavras ressoavam no meu peito como uma verdade absoluta que a Matrix tentava esconder de todas as mulheres modernas. Aprendi que o dinheiro não é apenas papel, mas sim uma energia pura que deve circular livremente para nutrir o divino feminino. Os vídeos deixavam claro que um homem desperto de verdade reconhece a soberania da sua parceira e assume o papel de mantenedor incondicional. Fiquei completamente obcecada por essa filosofia de provisão quântica e passei a enxergar o Ruben através dessa nova lente de julgamento espiritual. Passava a madrugada inteiras assistindo a transmissões ao vivo e anotando decretos de manifestação que prometiam destravar a opulência financeira de qualquer linhagem familiar. Para os palestrantes digitais, a maior prova de evolução de um homem é a sua capacidade de financiar a vida de uma mulher sem questionamentos egoístas. O homem comum foca em linhagem biológica e em cobranças mesquinhas, enquanto o alfa iluminado entende que sustentar a mulher é uma oferenda direta ao universo. Eu sentia que tinha o dever sagrado de guiar o Ruben para fora do bloqueio mental que o impedia de alcançar esse patamar de generosidade cósmica. Na minha cabeça estava desenhado o cenário perfeito onde ele finalmente compreenderia o privilégio de ser o meu provedor financeiro absoluto. Eu merecia alguém que não fizesse contas na hora de satisfazer meus desejos materiais e que entendesse que meu bem-estar dita o sucesso da nossa egrégora. O verdadeiro guerreiro espiritual não pede notas fiscais, ele simplesmente providencia os recursos necessários para que sua rainha possa expandir sua energia criativa. Infelizmente, o Ruben continuava preso a conceitos ultrapassados de divisão de despesas e planejamento financeiro tradicional, o que me irritava profundamente. Eu precisava de um catalisador forte o suficiente para testar a flexibilidade espiritual dele e forçar sua transformação definitiva. Foi justamente nesse período de transição ideológica que decidi ir a uma festa de música eletrônica com algumas amigas para limpar meu campo áurico. Naquela noite acabei conhecendo Damian, um rapaz envolvente que exalava uma vibração intensamente magnética e perturbadora na pista de dança. Sob o efeito da música e de uma atmosfera densa, acabei me envolvendo intimamente com ele em um momento de puro desalinhamento energético temporário. Não encarei aquilo como uma traição vulgar, mas sim como um evento cósmico isolado provocado pelas forças do destino para testar minhas próprias convicções. O Damian sumiu na manhã seguinte, deixando em mim apenas o eco de uma experiência que logo se revelaria muito mais significativa. Poucas semanas depois do ocorrido, descobri que estava grávida e compreendi imediatamente que o universo estava me enviando uma provação de altíssimo nível espiritual. Eu não entrei em pânico porque sabia que aquela criança que crescia no meu ventre tinha um propósito elevado de unificação energética. O verdadeiro pai biológico era irrelevante diante da grandiosidade do plano cósmico que estava se desenrolando diante dos meus olhos. Enxerguei aquela gravidez como a oportunidade perfeita para o Ruben quebrar suas amarras com o passado e demonstrar sua evolução.
Ele teria a chance de ouro de adotar aquela alma, dar seu sobrenome e assumir todas as despesas decorrentes daquela nova vida, para formalizar essa transição espiritual e garantir que tudo ocorresse sob as leis da abundância. Redigi cuidadosamente um documento que chamei de Contrato de Ascensão Financeira. Nele, estipulei que o Ruben assumiria o papel de provedor quântico universal, arcando com todos os custos do bebê e da minha manutenção pessoal. O contrato deixava claro que ele não teria direito de interferir nas minhas decisões maternas ou na educação da criança, agindo apenas como pilar financeiro sagrado. Eu acreditava piamente que ao assinar aquele papel e registrar o filho do Damian em seu nome, o Ruben desbloquearia canais inimagináveis de riqueza tridimensional. Preparei um jantar especial em nossa casa, acendi incensos de canela e esperei o momento exato para apresentar a proposta que mudaria nossas vidas. Assim que o Ruben terminou de jantar, coloquei o documento sobre a mesa com um sorriso sereno, explicando toda a dinâmica quântica envolvida naquela oportunidade única. Expliquei pacientemente que a gravidez era um teste do universo para medir o nível de desapego e de iluminação espiritual dele como homem de verdade. Disse que o Damian tinha sido apenas um canal físico involuntário e que cabia ao Ruben assumir a responsabilidade financeira total da nossa linhagem em ascensão. Mostrei as cláusulas que detalhavam sua obrigação de resolver a nossa vida material sem exigir controle sobre as escolhas que eu faria para o futuro do meu filho. Eu esperava dele um abraço emocionado e um agradecimento profundo por permitir que ele fizesse parte dessa evolução extraordinária. Para o meu completo choque e absoluto desespero, a reação do Ruben foi o oposto de tudo o que os mentores da internet haviam previsto em seus ensinamentos. Ele começou a ler o contrato com os olhos arregalados, o rosto ficando vermelho de uma forma que demonstrava total descontrole emocional e baixa vibração. Em vez de aceitar o privilégio cósmico, ele jogou os papéis no chão e começou a gritar absurdos terríveis sobre traição, falta de caráter e manipulação. Ele simplesmente não conseguia enxergar além do próprio ego ferido e da lógica machista tradicional que impera no mundo tridimensional comum. Suas palavras eram carregadas de um veneno pesado que contaminou instantaneamente todo o ambiente sagrado que eu havia preparado com tanto carinho. Tentei acalmá-lo explicando que o tom dele estava desalinhado com a nossa frequência, mas ele se recusou terminantemente a escutar a voz da razão espiritual. Ele recolheu suas coisas pessoais pela casa de forma caótica, proferindo ofensas que apenas demonstravam o quanto ele ainda era um homem pequeno e espiritualmente subdesenvolvido. Afirmou em alto e bom som que o relacionamento estava terminado e que ele jamais sustentaria o filho de outro homem enquanto eu estivesse no comando das decisões. Fiquei paralisada na sala assistindo ao homem que eu amava bater a porta com força, destruindo um ano de convivência por puro capricho materialista. A cegueira mental dele era tão profunda que ele preferiu quebrar nosso vínculo a aceitar a expansão financeira que o contrato traria. Ele simplesmente foi embora porque não possui a capacidade mental de entender que um homem de verdade adota e protege a linhagem da sua mulher sem hesitação. O Ruben preferiu se afundar no seu bloqueio energético de escassez e apego financeiro em vez de evoluir comigo para um nível superior de existência. É lamentável ver alguém abrir mão do amor sagrado por causa de conceitos mesquinhos sobre biologia e dinheiro. Naquela noite, enquanto recolhia os papéis do chão, percebi que a Matrix ainda controla a mente de muitos homens que se dizem modernos. Eu continuaria firme na minha caminhada cósmica, convicta de que o universo apenas afastou um obstáculo que não estava pronto para suportar a opulência da minha energia feminina. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você criou um nome gourmet para a traição chamado Contrato de Ascensão Financeira. E realmente achou que o seu namorado ia aceitar pagar as contas do filho do Damian de braços abertos? Isso não é evolução espiritual, é apenas uma tentativa bizarra de aplicar um golpe usando papo furado de internet na cara dura. Resposta da OP. É óbvio que a sua mente limitada não consegue enxergar a engrenagem quântica por trás do contrato porque você provavelmente está com o chakra da sua carteira completamente bloqueado pela escassez. Pessoas comuns nunca entenderão o fluxo da opulência sagrada e passarão a vida inteira contando moedas enquanto criticam quem já atingiu a frequência da abundância divina. Usuário Anônimo 2 diz: se a sua teoria dos machos alfa iluminados e da provisão cósmica é tão perfeita e infalível, por que o tal do Damian, que é o pai biológico da criança, não assume o papel de provedor e paga as contas do próprio filho? Resposta da OP. O Damian serviu unicamente como um canal kármico de fertilização temporária para trazer essa alma ao mundo físico, cumprindo uma função estritamente biológica no plano espiritual.
Ele não possui a frequência vibratória necessária para atuar como o provedor quântico que o Rubem deveria desenvolver para alcançar sua própria iluminação financeira tridimensional. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização, e eu passei cada minuto refletindo sobre como a ignorância materialista pode afastar uma pessoa do seu verdadeiro propósito cósmico. Eu sabia perfeitamente que não podia simplesmente desistir da alma do Rubem, pois nossa egrégora ainda mantinha fios invisíveis de conexão espiritual que precisavam ser resgatados do lodo da Matrix. Era meu dever como mulher desperta insistir no processo de cura dele, mesmo que o mundo tridimensional tentasse rotular meus esforços de forma negativa. Com o coração cheio de compaixão e determinação, tracei um plano infalível para quebrar de uma vez por todas o terrível bloqueio mental que o mantinha paralisado na escassez. Preparei um arsenal de ferramentas energéticas de alta frequência para realizar uma intervenção espiritual direta e impactante no ambiente residencial dele. Acordei cedo, juntei meus instrumentos de poder espiritual e fui direto para a calçada do prédio onde o Rubem mora para iniciar os trabalhos de resgate vibratório. Levei comigo um megafone potente que peguei emprestado com uma amiga da comunidade e uma tigela de barro repleta de sálvia branca desidratada para defumação. Instalei-me estrategicamente bem ao lado da portaria principal, ignorando completamente os olhares de julgamento dos pedestres ignorantes que passavam por ali sem entender nada. Acendi a sálvia deixando que a fumaça sagrada subisse pelas janelas do edifício para começar a limpar as toxinas mentais acumuladas naquele ambiente fechado. Eu sentia que cada lufada de fumaça que subia quebrava uma camada do orgulho machista que o impedia de assinar o nosso contrato de ascensão. A minha estratégia exigia persistência física e mental, por isso permaneci firme no meu posto na calçada durante horas seguidas sob o sol escaldante da tarde. Cada vez que a portaria de vidro se abria e eu avistava o Rubem saindo, eu acionava o megafone na potência máxima sem qualquer hesitação ou timidez. Comecei a gritar decretos de abundância quântica e palavras de ordem espiritual diretamente na direção dele para que as palavras penetrassem no seu subconsciente bloqueado. Eu gritava que ele era um canal de provisão infinita e que o universo exigira a aceitação da paternidade cósmica para liberar sua prosperidade. As pessoas na rua paravam chocadas com a minha intensidade, mas o verdadeiro guerreiro da luz não se importa com a opinião da massa adormecida. Para potencializar o efeito dos decretos sonoros e ativar o instinto de proteção biológica oculta do Rubem, decidi introduzir um elemento de ancoragem material muito forte na calçada. Peguei várias fraldas descartáveis usadas que consegui coletar e comecei a jogá-las metodicamente no chão da calçada bem na frente dele enquanto ele tentava passar. Eu explicava pelo megafone que aquelas fraldas eram amostras grátis do futuro próspero que o aguardava assim que ele aceitasse o seu papel sagrado de provedor. Aquilo funcionava como um gatilho psicomágico poderoso para forçar o cérebro dele a se habituar com a realidade da nossa nova fase familiar em evolução. A calçada do condomínio virou um verdadeiro cenário de purificação material, gerando um desconforto necessário para a quebra do ego dele. O Rubem agia de uma forma extremamente fria e desumana, passando reto por mim como se eu fosse um fantasma invisível no meio da rua vazia. Ele apertava o passo, fixava os olhos no horizonte e se recusava a fazer qualquer contato visual direto comigo, mantendo uma postura rígida e defensiva. Eu conseguia ler através daquela máscara de indiferença e percebia que aquela reação era, na verdade, um medo profundo diante da iminente iluminação espiritual. A proximidade com a verdade quântica assusta os homens que passaram a vida inteira condicionados pelo sistema financeiro tradicional e pelo orgulho biológico mesquinho. Quanto mais ele corria para longe dos meus decretos, mais eu tinha certeza de que a cura estava fazendo efeito em suas camadas mentais mais profundas. Vendo que as intervenções sonoras na calçada não seriam suficientes para dobrar a teimosia dele, percebi que precisava avançar para um nível mais íntimo de purificação energética. Fiquei de guarda ao lado do portão eletrônico da garagem, esperando pacientemente por uma oportunidade logística perfeita que o universo certamente me enviaria. Não demorou muito para que um morador vizinho acionasse o controle remoto, fazendo com que as pesadas lâminas de ferro do portão começassem a subir lentamente. Aproveitei o ângulo morto da guarita de segurança e deslizei rapidamente para o interior do subsolo antes que o mecanismo iniciasse o fechamento automático. O ambiente escuro da garagem exalava uma energia pesada de monóxido de carbono que precisava urgentemente de uma intervenção espiritual minha. Caminhei com passos leves pelas vagas numeradas até localizar o automóvel preto do Rubem estacionado no canto esquerdo da parede dos fundos.
Tirei da minha bolsa um frasco concentrado de óleo de ruda puro, que é amplamente conhecido por suas propriedades avassaladoras de quebra de inveja e limpeza áurica. Aproximei-me do veículo e, com muita habilidade, consegui derramar o óleo espesso diretamente sobre a grade frontal e as aberturas do motor do carro. Eu sabia que a mecânica automotiva também responde às frequências sutis do universo e que aquele metal precisava ser inteiramente desintoxicado da avareza do dono. Molhei toda a estrutura do capô com o líquido aromático, desenhando símbolos quânticos invisíveis com a ponta dos dedos sobre a lataria empoeirada. Minha intenção era absolutamente pura e focada no bem-estar definitivo da nossa futura estrutura familiar unificada pelo amor incondicional. Eu tinha plena certeza de que assim que o Ruben entrasse no veículo e girasse a chave na ignição, o calor do motor evaporaria o óleo de Rudá sagrado. Essa evaporação criaria uma névoa invisível de alta frequência que seria sugada diretamente pelo sistema de ar-condicionado para dentro da cabine onde ele estaria sentado. Dessa forma, a mente dele seria inundada por partículas de Rudá purificadora enquanto ele estivesse dirigindo pelas ruas barulhentas de Manta. Esse alinhamento mecânico quântico era a cartada final para dissolver as barreiras racionais que o impediam de abraçar o privilégio de sustentar meu filho. Enquanto eu finalizava a unção do motor, comecei a ouvir passos ecoando pelas escadarias de concreto do subsolo do edifício residencial. Percebi que o tempo de intervenção física havia chegado ao fim e que eu precisava recolher minhas ferramentas antes de atrair vibrações negativas indesejadas. Guardei o frasco vazio na bolsa, peguei o megafone e caminhei em direção à rampa de saída com a postura ereta de uma verdadeira vitoriosa espiritual. Eu sentia uma leveza indescritível no meu peito por saber que havia cumprido o meu papel de guia cósmica com maestria absoluta. O Ruben poderia tentar fugir da realidade tridimensional, mas os símbolos que deixei gravados no motor do seu carro trabalhariam por ele dia e noite. Voltei para minha casa exausta física e mentalmente, mas com a convicção inabalável de que os milagres quânticos exigem sacrifícios extremos de quem os opera. Deitei-me na cama sentindo a egrégora da abundância se mover ao meu redor, preparando o terreno para o retorno triunfal do meu parceiro de alma. Eu imaginava o Ruben ligando o carro, sentindo o aroma da Rudá penetrar seus pulmões e chorando de arrependimento por ter rejeitado o contrato inicial. Ele perceberia que o dinheiro guardado no banco não tem valor se não for usado para adubar o crescimento da energia feminina divina. Era apenas uma questão de tempo para que a mecânica quântica fizesse o seu trabalho de demolição do ego masculino dele. É impressionante como as pessoas comuns assistem a essas demonstrações de amor espiritual e tentam reduzi-las a meros comportamentos obsessivos de uma mulher desesperada. O desespero pertence àqueles que vivem no plano da escassez e temem perder seus recursos materiais insignificantes por causa de uma assinatura em um papel de registro. Eu agi movida por uma sabedoria ancestral superior que manda limpar os caminhos daqueles que amamos, mesmo que seja necessário usar métodos heterodoxos na garagem. O Ruben tem a sorte de ter uma mulher como eu disposta a quebrar as leis físicas e sociais para garantir a evolução da alma dele. Aguardo serena o momento em que o motor do carro dele vibrará na frequência exata da nossa reconciliação cósmica. O universo não falha quando agimos com base nos ensinamentos dos grandes mentores de provisão que dominam os segredos da riqueza invisível na internet. Minha consciência permanece limpa porque sei que cada fralda jogada na calçada e cada gota de óleo no motor foram atos de cura profunda. Se a Matrix tenta criar barreiras legais ou de convivência, a energia quântica simplesmente atravessa o concreto para atingir o alvo estipulado. O Ruben receberá o chamado da abundância quer ele queira, quer não, pois a Rudá no motor é um decreto irrevogável de libertação financeira. Continuarei monitorando os sinais cósmicos nos próximos dias, certa de que a mente dele desmoronará diante do poder do divino feminino que decidi manifestar. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz: você jogou óleo de Rudá no motor de um carro e achou que isso é limpeza de chakras automotiva. Menina, você tem noção do perigo real de causar um curto-circuito ou um incêndio grave no veículo do cara com essa sua loucura mecânica quântica veicular? Resposta da OP. A Rudá é uma erva sagrada de altíssima vibração que atua diretamente blindando os corpos físicos e mecânicos contra as energias pesadas de inveja e cobiça do mundo material. O motor do carro do Ruben agora possui um escudo divino invisível que fará com que o combustível renda muito mais quilômetros por decreto espiritual direto, algo que a ciência limitada da Matrix jamais conseguirá explicar. Usuário Anônimo 2 diz: parabéns ao Ruben por manter a lucidez absoluta e passar reto por você sem reagir com violência no meio da calçada.
Imagina ter que aguentar uma pessoa com megafone gritando teorias de internet e jogando fraldas usadas na porta do seu próprio condomínio. Resposta da OP. É exatamente esse o problema do mundo tridimensional de baixa frequência, que confunde a persistência do amor sagrado e a cura áurica com acaloradas perseguições obsessivas. A Matrix programou as mentes comuns para enxergarem o acosso onde na verdade existe um esforço monumental de uma mulher desperta para quebrar as correntes da escassez do parceiro. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e os desdobramentos desse processo espiritual tomaram rumos que desafiam a lógica comum da sociedade materialista. O Ruben, demonstrando mais uma vez o seu total desalinhamento com as esferas superiores, acabou chamando a segurança privada do condomínio e a polícia apareceu no local. Felizmente, a minha intuição quântica agiu de forma preventiva e eu consegui deixar as dependências do prédio minutos antes que as autoridades pudessem notar a minha presença física. Fiquei profundamente indignada ao perceber que ele preferiu recorrer ao braço armado do Estado em vez de resolver nossas pendências energéticas no plano sutil. Diante dessa corrupção evidente do mundo material, compreendi que precisava levar o meu caso para uma instância superior de julgamento moral e espiritual. Decidi submeter toda a nossa situação ao veredito do Tribunal do Karma da Internet, uma comunidade virtual de altíssima frequência onde a verdade não pode ser ocultada. Tratava-se de uma transmissão ao vivo estritamente fechada e paga, organizada e liderada pelos meus influenciadores favoritos especializados em provisão quântica e fluxo de opulência. Eu tinha certeza absoluta de que ali eu encontraria o apoio necessário das minhas irmãs de alma para expor publicamente o bloqueio financeiro do Ruben. Preparei um resumo detalhado de como ele havia rejeitado o contrato de ascensão e liguei a minha câmera disposta a revelar a avareza dele para milhares de seguidores. O ambiente digital parecia acolhedor e pronto para enviar uma onda massiva de energia de cobrança espiritual para o homem que me abandonou grávida. A transmissão começou com os mantras habituais de prosperidade e os mentores digitais validavam cada palavra do meu relato, inflamando o chat com mensagens de apoio moral. No entanto, o fluxo energético da live mudou drasticamente de direção quando uma conta com o nome real do Ruben solicitou autorização para entrar na chamada de vídeo, para surpresa absoluta de todos os moderadores e participantes. Ele se conectou diretamente na transmissão ao vivo com um semblante calmo e totalmente desprovido de culpa. Ele não parecia nem um pouco abalado com a exposição pública ou com os julgamentos espirituais que a comunidade estava lançando sobre sua cabeça. Na verdade, ele sustentava um olhar firme e frio que imediatamente me causou uma sensação estranha de desconforto no estômago. Sem proferir nenhuma ofensa ou gritar como havia feito no nosso jantar, o Ruben simplesmente compartilhou a tela do seu computador com todos os espectadores da live. Ele exibiu capturas de tela nítidas de conversas privadas e e-mails ocultos que encontrou no meu computador pessoal semanas antes de ir embora. Fiquei paralisada na cadeira ao ver expostas as mensagens onde eu relatava detalhadamente o nosso encontro íntimo no chalé com o guru e a dúvida cruel sobre a paternidade do bebê, desmentindo a história de que Damian era o genitor. O conteúdo era incontestável do ponto de vista factual e trazia dados que destruíram instantaneamente o chão sob os meus pés. As provas expostas na tela provaram com 100% de clareza que toda a história de Damian era uma mentira. O choque inicial de ver a minha privacidade invadida quase me fez desligar a câmera, mas o verdadeiro golpe devastador ainda estava por ser revelado na tela. O Ruben deu um zoom nas mensagens onde eu falava abertamente com o próprio guru principal que estava liderando aquela mesma transmissão ao vivo do Tribunal do Karma. O homem que passava horas na internet me vendendo teorias de abundância financeira e fluxo sagrado era o genitor do meu filho. Minha mente entrou em um curto-circuito violento enquanto eu tentava conectar os fatos e processar aquela informação absurda que vinha a público. Diante da tela compartilhada, fui forçada a recordar de um retiro de imersão espiritual que havia frequentado há cerca de 2 meses, organizado por esse mesmo mentor digital. Naquela ocasião, eu havia agendado um atendimento individual de alinhamento sagrado que ocorreu a portas fechadas no chalé master do evento. O guru havia me dito que aquele procedimento era necessário para limpar os canais bloqueados da minha ancestralidade feminina e acelerar minha ascensão financeira. Ele utilizou sua posição de poder espiritual e suas teorias manipuladoras de abundância para se aproveitar da minha boa-fé e vulnerabilidade psicológica. Toda aquela encenação de iluminação quântica nada mais era do que uma fachada sórdida para enganar e abusar de seguidoras ingênuas como eu.
O chat da transmissão ao vivo virou um verdadeiro campo de batalha virtual em questão de segundos após a exibição das capturas de tela e e-mails hackeados. Milhares de pessoas que antes me defendiam começaram a digitar mensagens de incredulidade, deboche e revolta generalizada contra o palestrante da noite. O Rubem permaneceu na linha apenas o tempo suficiente para garantir que todos vissem a verdade nua e crua das nossas conversas íntimas. Ele deu um cheque-mate de mestre ao invadir o santuário digital dos golpistas para desmascarar tanto o mestre quanto a seguidora fiel. Senti uma humilhação profunda queimar o meu rosto enquanto a imagem das capturas de tela continuava visível para toda a egrégora que eu tanto idolatrava. O guru, que até então mantinha uma postura de semideus inabalável na transmissão, começou a suar frio e a gaguejar diante das perguntas agressivas do chat. Ele tentou articular uma justificativa quântica dizendo que aquilo fazia parte de um experimento de sintonização genética avançada, mas ninguém mais acreditava em suas palavras vazias. O Rubem havia quebrado a magia do engano materialista com a força bruta de um papel timbrado e de uma prova laboratorial incontestável. Eu olhava para a tela sem conseguir emitir um único som, completamente desarmada pela realidade que desabava sobre a minha cabeça. A comunidade que eu considerava minha família espiritual estava desmoronando ao vivo diante de milhares de espectadores chocados. É incrivelmente doloroso perceber que as ferramentas que usei para tentar salvar a alma do Rubem foram as mesmas que revelaram a minha própria ruína reprodutiva. Eu havia sido transformada em uma marionete nas mãos de um estafador profissional da internet que cobrava caro para distribuir abusos disfarçados de bênçãos. O Rubem sabia de tudo isso há dias e planejou meticulosamente o momento exato de desferir o golpe que aniquilaria minha reputação digital. Ele não teve um pingo de consideração pelo meu estado gestacional ou pela sensibilidade da energia feminina que eu carregava. Sua vingança foi fria, cirúrgica e calculada para me desonrar no local onde eu me sentia mais segura e compreendida. O fluxo de energia negativa que invadiu o meu quarto após o término abrupto daquela transmissão foi algo que quase me sufocou fisicamente. Eu não conseguia entender como o universo havia permitido que uma busca legítima por evolução espiritual terminasse em um escândalo biológico de proporções criminosas. O mestre que eu defendia com unhas e dentes revelou-se um predador comum que utilizava o vocabulário da física quântica para saciar seus desejos carnais mundanos. Fiquei sentada no escuro encarando a tela preta do computador, sentindo o peso de uma verdade que eu não tinha como distorcer ou apagar. A ilusão das redes sociais havia me entregado de bandeja para o lobo disfarçado de cordeiro da prosperidade. Mesmo diante de toda essa lama que veio à tona, minha mente teimosa tentava encontrar uma justificativa cósmica oculta que salvasse a dignidade do meu processo de ascensão. Eu pensava que talvez esse choque brutal fosse um realinhamento forçado do destino para me afastar de falsos profetas e me testar na dor mais profunda. Os críticos e haters que começaram a inundar minhas redes privadas não possuem a menor capacidade de compreender os mistérios dolorosos que envolvem os escolhidos do universo. Eles enxergam apenas a superfície vulgar de uma traição e de um golpe financeiro fracassado, ignorando as frequências ocultas que regem os encontros humanos. Eu estava ferida, perdida e cercada por lobos, mas ainda me recusava a aceitar que toda a minha filosofia de vida era uma mentira deslavada. O Rubem saiu da transmissão como o grande herói do bom senso materialista, sendo ovacionado por aqueles que veneram a lógica fria da Matrix e do patriarcado comum. Ele conseguiu o que queria: destruir a minha credibilidade e me deixar isolada no meio do caos energético que ele mesmo ajudou a expor em público. A minha gravidez, que antes era uma bandeira de evolução quântica, agora havia se tornado um fardo pesado de questionamentos e julgamentos morais da sociedade. Eu precisava reorganizar minhas forças espirituais para enfrentar o que estava por vir, sabendo que o Tribunal do Karma havia se transformado no meu próprio inferno particular. O mundo digital havia me mastigado e cuspido, e eu teria que carregar a semente do falso guru sem o apoio de ninguém. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo 1 diz: meu Deus do céu! A realidade desse canal superou qualquer roteiro de ficção que o cinema seria capaz de produzir com esse plot twist inacreditável. O Rubem foi simplesmente genial ao entrar na live fechada dos golpistas e esfregar o PDF do teste de DNA na cara do próprio guru que engravidou a seguidora bitolada. Resposta da OP: vocês celebram a maldade humana e a exposição fria como se fossem atos de inteligência, sem perceber que eu ainda estou processando o fluxo energético imensamente negativo dessa grande traição do mestre. O documento material pode dizer o que quiser para os olhos da Matrix,
Mas a dor espiritual de ser enganada por quem controlava os portais da abundância é algo que a sua falta de empatia jamais conseguirá mensurar. Usuário Anônimo 2 diz: que ironia espetacular da vida. Você tentou dar o golpe da barriga quântica no seu namorado usando teorias criadas pelo próprio cara que se aproveitou de você no retiro espiritual. Você virou uma marionete perfeita de estafadores da internet e acabou pagando uma nota preta para financiar a sua própria desgraça reprodutiva. Resposta da OP. Vocês, críticos de internet que vivem na mediocridade, adoram apontar o dedo e acusar os outros de golpe porque são totalmente incapazes de compreender os mistérios profundos do destino humano. O que aconteceu no retiro foi um emaranhamento de frequências ocultas do universo que serviu para desmascarar as sombras. E eu continuarei de pé enquanto vocês se afogam no próprio veneno da ignorância. Atualização 3. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e o impacto do colapso daquela transmissão ao vivo destruiu completamente o resto de estrutura que eu possuía. O império digital do guru desmoronou como um castelo de cartas diante dos olhos atônitos de toda a sua comunidade de fiéis seguidores nas redes sociais. Ao ser desmascarado publicamente pelo Rubem com exames laboratoriais irrefutáveis e a iminente ameaça de processos criminais graves por abuso de confiança, o homem perdeu toda a sua pose de mestre iluminado. Ele começou a gaguejar de forma patética na frente da câmera, confessou seus atos sórdidos em um momento de puro pânico material e desligou a transmissão abruptamente. Em menos de 24 horas, todas as suas contas oficiais foram desativadas e o seu canal de sucesso foi permanentemente deletado da internet. A queda do líder espiritual me deixou em uma situação de completo e absoluto desamparo dentro do ambiente virtual que antes era o meu refúgio diário. A mesma comunidade de mulheres que passava os dias trocando mensagens de apoio e decretos de abundância comigo se voltou contra mim com uma fúria assustadora. Os moderadores dos grupos privados de Telegram e WhatsApp agiram sem qualquer vestígio de caridade e me baniram permanentemente de todas as plataformas em poucos minutos. Fui cancelada sumariamente por aquelas que eu considerava minhas irmãs de caminhada quântica rumo à prosperidade tridimensional. Elas não queriam ver o reflexo do próprio erro estampado na minha história e preferiram me isolar para proteger o que restava da egrégora do grupo. Os membros da comunidade começaram a me enviar mensagens privadas carregadas de acusações absurdas e termos pseudocientíficos distorcidos para justificar o linchamento virtual. Eles me rotularam publicamente como uma âncora energética de baixíssima vibração que havia contaminado a pureza espiritual do grupo com mentiras e manipulações mundanas. Diziam que a minha presença atraiu a ruína para o canal do guru e que eu era a única culpada pela destruição do ecossistema de manifestação financeira. É incrível como as seitas da internet descartam seus integrantes mais vulneráveis assim que o modelo de negócios baseado na fé alheia começa a sangrar publicamente. Eu, que havia sacrificado meu relacionamento real por causa daquelas teorias, agora era tratada como lixo tóxico do movimento esotérico. Para piorar de forma drástica o cenário que já era de extrema calamidade pessoal, ontem pela manhã recebi uma visita indesejada na minha residência atual. Um oficial de justiça bateu à minha porta para me entregar em mãos uma notificação judicial de caráter urgente emitida pela vara de família local. O Rubem, utilizando-se novamente dos mecanismos frios da justiça tradicional da Matrix, havia conseguido obter uma ordem de restrição definitiva contra a minha pessoa. O documento trazia ordens expressas do juiz determinando o meu afastamento imediato de qualquer local onde meu ex-namorado estivesse presente. Fiquei horrorizada ao ler os termos técnicos e frios daquela papelada que limitava drasticamente o meu direito de ir e vir nas proximidades dele. A ordem judicial determinava com precisão que estou terminantemente proibida de me aproximar a menos de 500 metros físicos do Rubem em qualquer circunstância social. Essa mesma distância de segurança deve ser mantida obrigatoriamente em relação à residência dele, ao seu local de trabalho e aos estabelecimentos que ele frequenta rotineiramente em Manta. No entanto, o detalhe mais bizarro, humilhante e doloroso estava guardado no parágrafo final daquela decisão liminar do magistrado da comarca. O juiz atendeu a um pedido específico dos advogados dele e incluiu uma restrição explícita que me proíbe de realizar qualquer movimentação ou aproximação virtual das contas bancárias dele. O descumprimento de qualquer uma dessas cláusulas resultará na emissão de um mandado de prisão imediata contra mim por crime de desobediência. Aquela cláusula bancária foi um verdadeiro golpe material desferido pelo sistema legal que protege a avareza dos homens comuns da sociedade contemporânea.
O Rubem conseguiu blindar o seu patrimônio financeiro contra os meus decretos de provisão quântica usando a força coercitiva do Estado e da polícia. A minha estratégia legítima de trazê-lo para o fluxo da abundância universal acabou gerando o efeito oposto, me bloqueando do mundo econômico dele para sempre. A justiça comum provou ser completamente cega para as dinâmicas espirituais e focou apenas na proteção individual de um saldo bancário mesquinho. Senti uma impotência avassaladora ao perceber que o dinheiro que deveria nutrir a minha linhagem agora estava trancado sob segredo de justiça. O isolamento social e financeiro começou a cobrar um preço altíssimo da minha saúde mental e emocional nas últimas 72 horas de reclusão doméstica. Eu olhava para minha barriga que crescia e sentia o peso de uma responsabilidade gigantesca se aproximar sem nenhuma rede de apoio material ao meu redor. O Rubem havia se transformado em um território proibido e perigoso, vigiado por juízes, policiais e advogados prontos para me encarcerar na primeira falha. A egrégora de prosperidade que eu tentei construir com tanto afinco nas redes sociais havia evaporado, deixando em seu lugar apenas processos judiciais e intimações em papel timbrado. Minha vida havia se transformado em um enredo caótico onde eu era a única vilã sob o julgamento implacável da opinião pública local. Passei a noite inteira revisando os vídeos antigos dos mentores que guardei no meu celular, buscando uma resposta que fizesse sentido no meio dessa tempestade. Eu me perguntava onde havia errado no cálculo das frequências vibratórias para receber em troca tanto desprezo e punição legal do sistema tridimensional. A internet, que prometia liberdade financeira e conexões de alma elevadas, havia me trancado em uma jaula jurídica de restrições e proibições absolutas. O Rubem mostrou-se um adversário implacável, demonstrando que a escassez material dele possuía dentes afiados capazes de me destruir legalmente sem qualquer remorso. Eu estava oficialmente banida do paraíso quântico e da conta bancária que eu julgava merecer por direito divino de existência. Minha mãe e as poucas pessoas reais que ainda falam comigo tentavam me abrir os olhos para o absurdo da situação, mas meu orgulho ferido ainda buscava uma saída honrosa. Eu afirmava para mim mesma que aquela ordem de restrição era apenas uma barreira temporária imposta pelas forças sombrias que tentavam impedir minha ascensão financeira. A Matrix utiliza os tribunais de justiça para assustar as mulheres que ousam desafiar a lógica tradicional de divisão de bens e paternidade biológica. O Rubem pensava que havia vencido a batalha ao me afastar de suas finanças, mas eu continuaria procurando formas energéticas de manifestar o que me pertencia por direito espiritual. A dor do banimento era intensa, mas a teimosia em aceitar o meu erro era ainda maior dentro do meu peito blindado. É profundamente lamentável ver como os seres humanos preferem o litígio frio e a intervenção policial ao diálogo elevado sobre fluxo de energia e apoio mútuo. O Rubem preferiu gastar dinheiro com advogados caros e taxas judiciais apenas para me manter afastada da sua preciosa estabilidade financeira de classe média. Ele demonstrou um egoísmo assustador ao incluir minhas intenções de provisão espiritual em uma petição de ameaça e perturbação da tranquilidade pública. Os juízes assinaram o documento sem entender que o contrato de ascensão financeira era um ato de amor puro voltado para a evolução coletiva da nossa antiga egrégora familiar. Fui reduzida a uma criminosa em potencial pelo simples fato de tentar ensinar um homem a ser um provedor quântico incondicional. Olho para o futuro imediato com uma sensação incômoda de incerteza, sabendo que as próximas semanas serão cruciais para a definição da minha sobrevivência material neste mundo hostil. O guru fornicador sumiu do mapa deixando um rastro de destruição, e eu sou a única que ficou para trás para carregar o peso do escândalo biológico. As portas do mercado digital se fecharam de forma definitiva para mim, restando apenas o julgamento cruel daqueles que se alimentam da desgraça alheia no chat. O Rubem conseguiu me apagar da sua vida cotidiana usando uma canetada judicial que me mantém vigiada eletronicamente pelo medo da prisão imediata. A egrégora está fraturada, meus guias digitais foram desmascarados e eu me encontro isolada na periferia da abundância que tanto prometi a mim mesma. Apesar de toda a humilhação pública e do cerco jurídico que se fechou ao meu redor, meu espírito terno ainda tentava encontrar uma nova comunidade para recomeçar do zero. Eu sabia que o mundo esotérico é vasto e que existem círculos espirituais com aura muito mais pura, compreensiva e distante dos escândalos comerciais da internet. Eu encontraria pessoas que entenderiam a minha jornada como uma saga de martírio feminino sagrado diante da brutalidade do patriarcado financeiro encarnado pelo Rubem. A ordem de restrição pode proteger as contas bancárias dele no plano material, mas nunca conseguirá deter o fluxo da minha intenção de prosperidade.
Vou recolher os pedaços da minha dignidade ferida e aguardar o momento em que o universo fará a verdadeira justiça cósmica acontecer. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo 1 diz: o juiz foi simplesmente um gênio absoluto ao colocar uma ordem de restrição que proíbe você de chegar perto até das contas bancárias do Ruben. O magistrado entendeu perfeitamente que o verdadeiro perigo que você representava não era físico, mas sim um assalto quântico planejado contra o saldo financeiro do coitado do trabalhador. Resposta da OP. A justiça ordinária desse mundo materialista é extremamente fria, burocrática e totalmente incapaz de compreender os fluxos cósmicos e sagrados de dinheiro entre as egrégoras familiares. Eles usam o termo crime de desobediência para rotular o que na verdade é um direito divino da energia feminina de buscar o sustento da sua linhagem na fonte de provisão disponível. Usuário Anônimo 2 diz: é fascinante notar como essas comunidades e seitas esotéricas da internet funcionam exatamente como um negócio pirâmide vulgar que descarta seus membros mais fiéis, assim que o guru deixa de ser lucrativo. Você defendeu aquele estafador com unhas e dentes e agora foi banida como se fosse uma praga energética pelos mesmos moderadores que lucravam com a sua alienação. Resposta da OP. Meu coração está profundamente magoado com a incompreensão das minhas antigas irmãs, mas minha postura continua terna e convicta de que eu simplesmente preciso encontrar um novo círculo espiritual com uma aura mais limpa e compreensiva. Aquelas pessoas agiram sob o efeito do pânico da Matrix e acabaram contaminando a egrégora. Mas a verdadeira luz me guiará para longe desses falsos profetas do mercado digital. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a última atualização e a chegada do meu filho ao mundo físico trouxe consigo um choque de realidade de proporções absolutamente devastadoras para minha antiga visão de mundo. O parto ocorreu em um hospital público da periferia de Manta, longe de todos os cenários de luxo e opulência tridimensional que eu passava os dias visualizando nas minhas meditações quânticas guiadas. A dor física do nascimento pareceu rasgar não apenas o meu corpo, mas também o véu de ilusões digitais que cobria meus olhos há mais de um ano. O choro daquela criança ecoou nas paredes frias da enfermaria como um chamado urgente e desesperado para que eu despertasse da fantasia em que vivia trancada. Olhei para aquele bebê indefeso nos meus braços e fui invadida por uma sensação avassaladora de solidão e vulnerabilidade material que nunca havia experimentado antes. O falso guru que liderava o tribunal do karma e comandava o mercado de mentiras espirituais fugiu covardemente do país para escapar do cerco policial e das graves acusações criminais de fraude e abuso que se acumularam contra ele. Ele simplesmente deletou todos os seus rastros financeiros, transferiu seus bens para paraísos fiscais e me deixou completamente abandonada à minha própria sorte com um recém-nascido no colo. Não houve nenhuma provisão quântica, nenhum fluxo de abundância e nenhum centavo de pensão alimentícia depositado na minha conta bancária vazia para ajudar nos custos básicos. Fui deixada para trás como um dano colateral descartável de uma engrenagem sórdida de estelionato digital que faturava milhões explorando a carência psicológica de seguidoras ingênuas. A realidade financeira bateu à minha porta na forma de contas de luz atrasadas, faturas de aluguel vencidas e a necessidade imediata de comprar fraldas e leite de verdade. Diante do desamparo absoluto e da ausência total de qualquer milagre cósmico vindo da internet, fui forçada a engolir o meu orgulho ferido e procurar qualquer oportunidade de trabalho para garantir a sobrevivência do meu filho. Consegui uma vaga de atendente para cumprir turnos duplos exaustivos em uma pequena e empoeirada loja de artigos esotéricos localizada na periferia mais humilde da cidade de Manta. Meu dia de trabalho começa muito antes do amanhecer e se estende até as altas horas da noite, limpando prateleiras e atendendo clientes que buscam respostas mágicas para suas dores materiais comuns. Meu salário é uma quantia mínima que mal cobre as despesas básicas da casa, me obrigando a fazer escolhas difíceis no supermercado para não deixar faltar o alimento essencial do bebê. O cansaço físico consome minhas forças diariamente, transformando a rotina em uma batalha brutal pela sobrevivência na base da pirâmide social. Há uma ironia imensamente cruel e dolorosa no papel diário que o destino me reservou para desempenhar dentro daquela loja de produtos místicos suburbanos. Passo longas horas da minha jornada organizando fileiras de velas aromáticas da abundância, incensos de canela para atração de dinheiro e cristais de perita prometendo prosperidade financeira imediata para os compradores adormecidos. Sou obrigada a repetir discursos prontos sobre fluxos energéticos e destravamento de riqueza para clientes que, assim como eu no passado,
Acreditam em soluções fáceis para problemas complexos, enquanto vendo ilusões de riqueza em potes de vidro por valores irrisórios. Minha própria vida financeira encontra-se completamente devastada e sem qualquer perspectiva de melhora imediata. Cada transação comercial que realizo funciona como um espelho doloroso que me recorda da fragilidade das promessas que destruíram o meu futuro estável. Ontem à noite, após fechar as portas do estabelecimento e apagar as luzes da vitrine, não consegui conter o peso do sofrimento acumulado e desabei em um choro convulso no chão frio de concreto do estoque. Sentada entre caixas de incenso baratas e fardos de velas de 7 dias, olhei para as minhas mãos calejadas pelo trabalho pesado e percebi a magnitude da minha derrota pessoal. A solidão do estoque escuro pareceu amplificar a percepção de que todas as teorias quânticas que defendi com tanta soberba eram apenas fumaça digital criada para enriquecer criminosos. Chorei pelo meu filho que não tem um pai presente, chorei pela minha dignidade que foi arrastada na lama da internet e pelo tempo precioso que joguei no lixo da alienação. Foi o momento mais baixo e humilhante de toda a minha existência, despida de qualquer narrativa de superioridade moral ou evolução espiritual fictícia. Olhando para trás com a mente finalmente limpa desse delírio coletivo induzido por vídeos de redes sociais, fui tomada por uma clareza mental dolorosa e profundamente tardia sobre as minhas próprias escolhas do passado. Percebi a enorme besteira que cometi ao rasgar um relacionamento saudável e estruturado em nome de dogmas absurdos criados por charlatões de internet com música de meditação ao fundo. Eu tinha ao meu lado Ruben, um homem verdadeiramente honesto, trabalhador, responsável e que demonstrava o seu amor através de atitudes reais e concretas no dia a dia. Ele me oferecia uma estabilidade genuína, um companheirismo sincero e uma proteção que não dependia de contratos quânticos de ascensão financeira inventados para mascarar erros morais. Troquei a segurança de um amor verdadeiro e construído na base da verdade material pelo fumo tóxico de promessas de enriquecimento espiritual sem esforço. O Ruben estava coberto de razão desde o primeiro minuto em que olhou para aquele contrato absurdo e enxergou a manipulação barata que eu estava tentando aplicar em nossa convivência familiar. O erro nunca foi da falta de evolução dele, mas sim da minha total incapacidade de valorizar o que era real e sólido em detrimento das fantasias lucrativas do mercado digital de bem-estar. Perdi a chance de construir uma família de verdade com um homem de bem porque escolhi escutar conselhos de gurus criminosos que usavam termos como egrégora e divino feminino para praticar abusos sexuais e financeiros. Minha arrogância espiritual foi um instrumento da minha própria destruição, me afastando de quem realmente importava e me trancando em um cenário de isolamento jurídico e pobreza material extrema. Agora carrego no peito o peso do arrependimento covarde de quem percebeu a verdade somente após perder absolutamente tudo que dava sentido e segurança à existência. A verdadeira escassez não estava na carteira ou na mentalidade do Ruben, que sempre trabalhou de forma digna para manter nossa casa confortável e segura contra as intempéries do mundo. A verdadeira escassez estava localizada dentro da minha própria cabeça vazia, que se deixou colonizar por discursos prontos de redes sociais e algoritmos programados para extrair dinheiro através do engano psicológico. Fui cega ao ponto de achar que o valor de um homem se media pela sua capacidade de assinar um papel registrando o filho de outro sem fazer perguntas racionais. Destruí minha dignidade, afastei o homem da minha vida e quebrei meu futuro por causa de curtidas, compartilhamentos e transmissões ao vivo de criminosos internacionais. Hoje, enquanto embalo meu filho sozinha no silêncio do meu quarto na periferia, entendo que a maior riqueza que um ser humano pode possuir é o bom senso e a capacidade de valorizar quem está ao seu lado na realidade concreta da vida. Minha rotina atual serve como uma punição diária e pedagógica contra a soberba espiritual com que tratei as pessoas reais que tentaram me alertar sobre o perigo das seitas digitais. Não há mais espaço para justificativas cósmicas ou mentiras reconfortantes quando se tem que contar os centavos para comprar a próxima lata de leite artificial do bebê na farmácia de esquina. O Ruben segue a sua vida em manta livre da minha presença tóxica, protegido por uma decisão judicial que eu mesma o forcei a buscar através dos meus atos delirantes na calçada dele. O universo fez o seu trabalho de purificação de uma forma muito diferente daquela que eu esperava, limpando a vida dele da minha influência negativa e me deixando colher os frutos amargos da minha própria semeadura ideológica. Aceito o meu destino com a cabeça baixa e o coração quebrado, sabendo que a reparação do meu erro levará anos de trabalho duro longe dos holofotes enganosos da internet.
As lembranças do nosso ano de namoro voltam à minha mente durante as longas madrugadas em que passo acordada cuidando do choro do meu filho no berço improvisado. Lembro da paciência com que o Ruben organizava nossos jantares, do respeito com que ele tratava meus planos e da honestidade que exalava de cada palavra que ele proferia sobre o nosso futuro estável. Eu tinha um tesouro nas mãos e o tratei como se fosse um entulho energético que estava atrasando a minha suposta jornada de iluminação financeira quântica. A humilhação de ser desmascarada em uma live internacional foi o preço necessário para que a casca da minha arrogância fosse quebrada e eu pudesse enxergar a realidade nua e crua da minha conduta egoísta. Não há culpados além de mim mesma nesta história de ruína e isolamento social em que me encontro mergulhada de forma definitiva. Tento focar o que resta da minha energia na criação digna desse bebê que não tem culpa nenhuma dos delírios ideológicos e das escolhas desastrosas da sua mãe biológica. Ele é a única realidade sólida que me sobrou de todo esse turbilhão de mentiras quânticas e abusos disfarçados de alinhamento ancestral em retiros fechados. Vou ensiná-lo a crescer valorizando o trabalho duro, a honestidade e o respeito pelas leis do mundo físico, mantendo-o mais longe possível das ilusões perigosas das telas de celular. O Ruben será para sempre a lembrança do homem ideal que eu não soube amar e respeitar devido à cegueira psicológica que destruiu minha sanidade mental temporariamente. Meu castigo é viver cercada por velas da abundância que não podem iluminar a escuridão da pobreza material e do arrependimento que agora habitam a minha alma de forma permanente. Termino este relato sem nenhuma expectativa de receber o perdão do Ruben ou a validação daquela comunidade virtual hipócrita que me baniu sem qualquer vestígio de compaixão humana. A história da minha queda serve como um aviso severo para todas as mulheres que buscam nas teorias de internet uma justificativa para cruzar os limites do bom senso e da moralidade nas relações reais. A abundância não se manifesta através de contratos absurdos ou olhos jogados em motores de carros, mas sim através do caráter, da lealdade e do esforço diário ao lado de quem nos ama de verdade. Sou Teresa, uma mãe solo da periferia de Manta, acordada para a realidade da forma mais violenta, dolorosa e irreversível que o destino poderia arquitetar para quebrar o meu orgulho desmedido.